Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Receber. Eu fiquei bastante angustiado hoje pela manhã com aquilo que eu tenho que falar com você hoje. É uma palavra dura, é uma palavra de exortação, mas Deus te ama. Abra sua Bíblia, você que a tem, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Quando você encontrar 1 Coríntios, capítulo 11, você fala aleluia. Isso. Todas as vezes que nós vamos ler uma passagem bíblica, nós vamos olhar alguma coisa na palavra de Deus, nós não podemos apenas olhar aquele texto que me agrada. Nós não podemos fazer da Bíblia uma caixeta de promessa. Nós não podemos marcar só aqueles versículos bonitos na Bíblia que agrada a mim e a você. A Bíblia, para a gente ler, a gente tem que entender o que está lendo. Então, quando a gente fala da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava relembrando o povo acerca daquilo que ele já havia ensinado a eles. No capítulo 11, por exemplo, os assuntos que Paulo está trazendo para eles é relembrar a eles acerca das coisas que Paulo havia ensinado, mas que eles não se perdessem. Paulo estava mais uma vez escrevendo para eles o que já havia ensinado para que eles não se perdessem diante da oposição dos inimigos que vinham contra ele. Então Paulo está falando para eles sobre servir a Deus, caminhar com Deus no capítulo 11, está falando para que o Cristo seja a cabeça do seu povo, assim como o marido é o cabeça da sua mulher, e também está falando para eles acerca da obediência da ceia do Cordeiro. Então a ceia é muito mais além do que uma mesa decorada apontando uma ceia. A ceia é muito mais do que você comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de suco de uva. A ceia não era esse rito com esses dois elementos. A ceia era uma mesa muito bem montada, muito grande. Mas o povo até começou bem, se submetendo ao Senhor na ceia e relembrando aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Começaram bem. Mas à medida que eles começaram a viciar, a criar rotina naquela forma de viver. E ao viver daquela forma rotineira, o que eles começaram a fazer? Começaram a ir participar das ceias apenas para comer. Era uma mesa cheia de banquete, então aquilo passou de fato a ser um encontro para eles celebrarem. Alguns estudiosos contam nos seus rabiscos que as pessoas passavam pela mesa e acatavam as coisas de comida e de fruta, tamanha era a fome que eles tinham para pegar por causa da comida, e não por causa do tempo de celebrar e declarar uma nova aliança do Senhor. Eu não sei você, eu não sei qual a expectativa que você tem em cada culto de ceia, mas eu crio muita expectativa, porque ele não é um culto comum. É o culto que você pega o cálice, pega o pão e diz assim: Senhor, é um elemento feito por homens, mas agora quando nós oramos e consagramos, é símbolo do corpo e símbolo do sangue, e eu tenho o privilégio de comer o símbolo do teu corpo e o símbolo de beber o símbolo do teu sangue, para eu declarar que há uma nova aliança entre a minha vida e a vida com o Senhor. Então todo culto de ceia você fala para ele: Senhor, eu renovo a minha aliança. Mas quando a gente acaba o culto de ceia e vai embora para casa, a outra ceia vai ser no outro mês. Então este mês eu não posso viver varzeando. Eu não posso viver como se na verdade eu tivesse apenas vindo aqui tomar um cálice e comer um pão. Eu tenho que honrar aquilo que eu disse para ele. Agora eu faço uma nova e uma eterna aliança contigo. Quando você toma ceia, você está falando: Senhor, eu dei a minha vida para o Senhor, e a minha aliança com o Senhor é eternamente, até o dia que você me buscar. Então nós vamos entender o que Deus deseja conosco. Deus não deseja conosco um passeio no shopping. Deus não deseja comigo, com você, um passeio no zoológico. Deus não deseja conosco isso. Deus deseja conosco relacionamento. Prova disso, que todas as vezes que Deus desejou falar como Ele quer se relacionar com o seu povo, Ele usa o casamento. Ele está mostrando nessa carta aqui, nesse capítulo número 11, que você vai ler um texto, um versículo só comigo, mas esse texto, se você ler, aqui Paulo está usando o exemplo do matrimônio para mostrar como Cristo quer ser, em mim e em você. Paulo está dizendo que Cristo deseja ser o cabeça, e o cabeça que governa.
E o que Ele quer ser da minha vida e da sua? Governo, em tudo e em todas as ações. Porque não é gostoso e também não é mais agradável, eu e você não temos mais maturidade para procurar uma igreja, para a igreja me trazer cura. Eu não posso mais procurar a igreja para a igreja me produzir apenas uma restauração. Eu não posso procurar uma igreja apenas para ela produzir para mim prosperidade. Eu não posso buscar uma igreja por causa disso. Por muito tempo nós procuramos igreja por causa disso. Vamos para a igreja às vezes por causa da cura. Vamos para a igreja por causa da prosperidade. Vamos para a igreja porque a gente queria uma restauração. Mas na verdade poucos foram para a igreja porque queriam entender e compreender a palavra de Deus. E a prova disso é que muitas vezes nós não queremos, que nós dedicamos pouco tempo do nosso dia na palavra de Deus. Às vezes a gente dedica muito tempo na palavra de Deus em coisa que me agrada, ou em coisa que vai me honrar, em coisa que vai me justificar. Na verdade a gente não está muito preocupado se a palavra, se a minha vida, se a minha conduta honra a Deus ou não. E tudo que Deus deseja é que eu e você entenda que nós não vivemos aqui nessa terra para vivermos cheio de honra, para as pessoas verem que nós somos bons com Deus. Na verdade Deus quer nos honrar para que as pessoas possam ver que Deus é presente em nós. Há uma diferença entre, na verdade, um interesse meu de buscar a Deus, ou um interesse meu de viver para Deus, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Diga isso comigo: Deus precisa ser honrado, glorificado em todas as minhas ações. Então o que Deus está procurando hoje? Deus está procurando algum modelo aqui dentro da igreja? Não. Deus deseja extrair de dentro da igreja exemplos para um mundo perdido, pecaminoso e pervertido. Esses dias atrás começaram a compartilhar muitas coisas na internet de algo que o Billy Graham mencionou. Colocou que nós estamos começando a viver os dias da Arca de Noé na terra. Isso não é novidade, você já ouviu aqui a gente já falar isso diversas vezes. Nós já estamos vivendo nos dias de Noé. Perversidade total. Os homens já não estão mais acreditando na palavra de Deus, e lamento, não são os ímpios, são os filhos de Deus. Aqueles que na verdade estão caminhando com o Senhor há alguns anos, estão negligenciando a palavra de Deus, trata a palavra de Deus como se ela fosse obrigada a abençoá-lo. Nós estamos vivendo dias de apostasia, dias de esfriamento, dias de pessoas não estarem avançando, mas retrocedendo, dias de pessoas não estarem crescendo, mas na verdade diminuindo, porque na verdade tem se convencido das dificuldades, das imposições que o mundo tem. Nós não somos contados pelo nosso começo, nem pelo nosso meio, nós somos contados pelo nosso fim. Paulo diz isso: eu acabei, já cumpri minha carreira, eu já guardei a minha fé, e eu preciso olhar para isso todo dia, que o dia que chegar ao final da minha carreira, como que eu vou concluí-la? Como que eu vou encerrá-la? Não importa se você começou no fogo puro, amando, pregando para cachorro sarnento, para poste, para árvore seca, não importa para quem você pregava quando você começou, importa como você está vivendo hoje para programar e produzir o seu fim. Como serão os seus dias futuros e o meu presente? Aquilo que eu estou vivendo no meu presente é a base que eu tenho para viver o meu futuro. Repete isso comigo: a base do meu presente é o sucesso do meu futuro. Então se você está firmado no Senhor, se nada tem te abalado, se nada tem feito você retroceder, significa que o seu futuro pode ser promissor. Mas se você tem se abalado, tem retrocedido, tem na verdade envergado nesse momento, é hora de você rever os seus conceitos para com Deus. E não se esqueça, dentro de uma igreja, Deus vai permitir que nasçam trigos e joios. Mas não se esqueça, a grande diferença está na hora de se sujeitar. Quando o vento é muito forte, os trigos fazem todos assim, mas o joio fica enrijecido. Os trigos se submetem a Deus, os trigos obedecem a Deus, mas o joio se mantém enrijecido. Mas o interessante é que trigo e joio têm a mesma cara, têm a mesma feição, só que um tem um destino e o outro tem outro. O trigo é alimento, o joio é para o fogo, é para ser queimado e anulado. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em outras línguas. Por que o Senhor está falando isso? Porque Ele não está falando isso para ímpio, Ele está falando para aquele que na verdade nasceu para ser trigo, mas no meio da jornada ele quis ser joio, ele quis se comportar como joio. E a cerviz endurecida, quem escolhe ter, não é Deus que dá isso para você, é você que escolhe o que quer fazer na presença dEle. Então o grande problema nosso é nos dias de hoje, dias de modernidade, nós acharmos que tudo está bom e não está. E não adianta nós falarmos que tudo na verdade está caminhando bem na nossa vida, que nós temos que avaliar todos os dias da nossa vida. E eu disse para você que Deus
não está procurando um modelo aqui. Deus não quer o Paulo como modelo, mas Deus deseja extrair do Paulo um exemplo. E tudo que a nação jauense, tudo que a nação paulista, e tudo que a nação brasileira precisa, são de exemplos. Modelos, que surgiram muitos. Modelos são invencionices humanas. Agora, exemplos são aqueles que replicam aquilo que, na verdade, precisa ser replicado. E o que eu quero falar com você hoje é isso. Qual é o exemplo que eu e você temos replicado? Quando já abriram a Bíblia em 1 Coríntios 11? Aí o seu amém diminuiu já. A empolgação diminuiu, né? Eu falei que era uma palavra dura hoje. Eu estava muito manso esses dias atrás, estava muito pastor. Mas olha, 1 Coríntios 11, 1. Está grifado na Bíblia de muitos. Ele tem 2 linhas esse versículo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Achou isso? Na sua Bíblia está escrito isso? Na Bíblia, alguém tem uma Bíblia viva aqui? A Bíblia viva, ela é um pouquinho mais ampliada, ela fala assim: sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Muito bem. Em cima disso que eu quero falar com você. Se eu e você batemos no peito dizendo que nós somos cristãos, então significa que o nosso modelo é Cristo. Então eu sou para as pessoas um exemplo de Cristo. Então eu estou vivendo e exercendo a minha vida para que as pessoas possam olhar para mim e dizer: verdadeiramente aquele moço é um cristão que imita Cristo. E eu te pergunto, na manhã desse domingo, dia 5 de junho, a minha vida e a sua vida é um exemplo de Cristo? Nós estamos a ponto de sacrificar a nossa vida por amor a Cristo? Nós estamos a ponto de sacrificar o nosso tempo por amor às pessoas? E é uma pergunta que eu tenho feito aqui nessa igreja desde o primeiro dia deste ano. Quantas pessoas este ano de 2016 você caminhou ela para os caminhos de Cristo? Quantas pessoas no ano de 2016 olharam para você, para mim, para nós, para esta igreja chamada Ventos de Avivamento e disseram: eu vejo Deus ali naquelas pessoas, eu preciso seguir elas porque elas são um exemplo de Cristo? E eu digo aqui, diversos cultos já disse, alguns irmãos ficam assustados quando eu falo isso. É impossível alguém dizer: Deus falou comigo, e a sua vida não ser mudada. É impossível você dizer: eu me encontrei com Jesus, e Ele não alterar a sua vida por completo. Ele não vai dar 360 graus na sua vida, que você volta no mesmo lugar, mas Ele vai dar um giro de 180, para que você saia do natural e venha para o sobrenatural. Mas para isso, eu tenho que ver que tem que haver entendimento, um novo entendimento, uma renovação da forma de entender, de praticar a minha vida. Eu te pergunto mais uma vez, e essa pergunta que eu fiz para você, o Espírito Santo fez para mim. Tiveram pessoas que entraram aí no escritório hoje, antes de começar o culto, perguntaram se eu estava bem. Outros me disseram assim: o senhor está doente, o senhor está com alguma dor? Eu disse: não, eu estou angustiado com o que eu tenho que pregar, porque Deus me massacrou essa noite. Eu insisti que eu não ia pregar isso aqui hoje. E Deus está nos perguntando: você frequenta uma igreja? Ou você é meu exemplo? Como que você se comporta no seu trabalho? Como você se comporta na sua casa, na sua família, na rua, na fila do banco, na fila do supermercado? Como você se comporta? Você já aprendeu a suportar a ofensa? Você já aprendeu a ser humilhado? Você já aprendeu a ser esquecido, abandonado, desprezado? Você já aprendeu a viver assim? Porque dizer que nós imitamos a Cristo, e o Paulo teve coragem disso, porque Paulo tomou 5 quarentenas menos uma de chicotada de boca fechada por amor a Cristo. Nós, porque alguém nos despreza, já tem que levantar campanha de oração por irmão. Um irmão que ficou magoadinho por causa de alguma coisa tem que fazer jejum e, pelo amor de Deus, bater na casa dele para ele voltar para a igreja, porque ele se magoou com a igreja. Ele se magoou com o irmão A, com o irmão B. E significa que nós não somos ainda exemplo de Cristo, porque o exemplo de Cristo perdoa, ama e suporta. Repete isso comigo: perdoa, ama e suporta. Você acha que Jesus, amado, não sabia que o Judas estava roubando? Se ele conhecia a intenção do pensamento de todas as pessoas, o Judas metia a mão na sacola. Não foi só naquele dia, Judas já metia a mão, era o caráter de Judas. O Senhor disse: preciso dar uma oportunidade para ele.
para que amanhã o diabo, o inimigo, não diga que não teve uma oportunidade. Todas as pessoas têm oportunidade, mas a escolha de mudança é dela. Quem não quis mudar foi o Judas, porque o Pedro errou, o Pedro negou, mas o Pedro foi lá e pediu perdão. O Judas não, se matou, se suicidou. Assim tem pessoas na igreja. Existem pessoas que ouvem a palavra repreensão e escolhem mudar, porque ela quer ser exemplo. O Pedro, quando teve a revelação de quem Cristo era, o Pedro viu não mais o Cristo, o Jesus Nazareno, filho da Maria e do José. Ele disse: tu és o Filho de Deus, o Cristo. Então ele já viu ele na cruz, uma revelação profética de quem na verdade Cristo era. A vida dele foi mudada? Foi. Ele errou, falhou, você falha, eu falho, falhamos. Mas a lindeza, a beleza de tudo isso é se arrepender e dizer: Senhor, o modelo é o Senhor, eu sou o exemplo. Quantas pessoas estão seguindo, caminhando com você, porque vê Deus estampado em você? Eu não estou te acusando, estou te perguntando para você meditar, porque ser cristão é gostosinho dizer que é. É bonito esse status que nós temos de cristão, porque eu sou cristão. Tá, mas isso é cristão para quê? Os cristãos são odiados. Você repete isso comigo? Os cristãos são odiados. Os cristãos foram tão odiados, amados, que acabaram com o avanço da igreja primitiva. Toda a verdade que eu e você estamos recebendo agora, de festas bíblicas, de tradução de palavra, de conhecimento de coisas que Deus está revelando, isso foi coisa que os nossos pais da fé lá atrás não aprenderam, porque foi morto, eles foram mortos, sacrificados por causa do avanço do evangelho. E a gente quer, na verdade, achar que ser cristão é ser amado por todos. Para ser cristão, para ser exemplo como Paulo era. Paulo pagava um preço terrível de ser reprovado, rejeitado, abandonado, esquecido, humilhado. Quantas pessoas não chegaram na cara do Paulo e disseram assim: o que você está querendo dar essa palavra agora de moral na gente? Você não prestava, Paulo, você matava todo mundo. Paulo era perseguidor de crente, Paulo matava crente. E quando Paulo começou a pregar para as pessoas, começaram a falar para ele: você é o quê para você falar alguma coisa? E quantas pessoas não disseram isso para você? Quem você pensa que você é? Você não lembra quem você foi? Muito bem, a palavra está conjugada no quem eu fui. Porque agora eu sou exemplo de vida viva no Senhor. Mas isso não pode ser quando você está bem. Porque de vez em quando eu vejo muito crente vivendo assim como cristão, mas quando a coisa está boa, tem dinheiro, não tem problema, não tem alvoroço, aí todo mundo é crente. Todo mundo é crente não, todo mundo é cristão. Mas precisa ser cristão quando tudo conspira contra você. Paulo pregava o evangelho e apanhava. Repete isso comigo: Paulo pregava e apanhava. Você está pronto para apanhar? Se você apanhar, se eu apanhar, se nós apanharmos por causa do evangelho, a gente não volta mais na igreja. E vou te contar mais: desvia. Porque eu já batizei uma infinidade de pessoas que eu não sei onde elas estão mais. Porque o dia que a coisa não deu certo, viver para Cristo não serviu mais. E as pessoas acham que viver para Cristo tem que estar tudo certinho, legalzinho. Na verdade, nós andamos muito com Cristo com expectativa nos homens. Esse é o mal do crente. É andar com Cristo com expectativa em homens. Não pode. Outra coisa que nós falhamos, nós buscamos a Deus por um milagre, por uma cura, mas poucos de nós buscamos por causa de uma palavra. Quantos aqui tem uma palavra? Quantos tem uma palavra de Deus? Você vive por ela. Você não pode deixar de viver sem ela. Você precisa viver por uma palavra. E o grande problema nosso, quantos aqui são cristãos? Mas por favor, você é rico. Eu falava isso com um casal essa semana. Quando que você é rico? Na Bíblia. Quando você é pobre. Quando que você é feliz? Quando você está alegre? Quando você chora. Quando que vem paz? Quando você está na guerra. Quando que vem honra? Quando você é humilhado. Eu não sei o estágio que você está. Eu não sei se os seus dias são de humilhação. Eu não sei se os seus dias são de vergonha. Eu não sei se são dias de choro. Eu não sei se são dias de dificuldade financeira. Não sei quais são. Não importa quais são. Mas nesse dia é o inverso do que você vive. Na desonra vem a honra, na vergonha vem a graça, na pobreza vem o recurso, no choro vem a alegria. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Diga para o teu irmão: nós precisamos querer ser cristãos. Outra coisa que nós fazemos muito,
Nós gostamos muito de apontar os defeitos dos outros. Alguns apontam assim: se eu fosse ele, eu não pregaria isso hoje. Alguns apontam: nossa, esse irmão, por que ele precisa vir com essa jaqueta jeans hoje? A gente gosta de apontar defeitos dos outros, mas quando o dedo é apontado para nós, sai de perto. Jesus amado, a gente gosta de olhar para as pessoas e ver o que as pessoas não têm ou o que as pessoas não fazem, mas o dia que olham para nós, entra um lamento na nossa vida, entra uma lamúria na nossa vida, porque a gente não está pronto para ser criticado. Gostamos de criticar, mas não estamos prontos para ser criticado. Muito mais ainda, gostamos de questionar, mas quando vai... Aqui na igreja, tem alguns aqui que se eu for questionar Jesus amado, se rebela contra mim. Gosta de questionar, mas se você for questionar, meu Deus, é dono do ouro da verdade. Nós precisamos entender que o cristão vai todo o tempo ser posto à prova. Conta isso para você: eu vou ser todo o tempo posto à prova. Por que Deus põe o crente na prova? Para saber o que tem dentro dele. E eu te pergunto, cristão, estou perguntando para você e para mim também: o que tem aí dentro? Um homem, uma mulher que nasceu de novo? Ou você vive dominando a fúria porque, meu Deus do céu, ainda não conseguiu matar? Ou os desejos da vida de pecado que eu e você tinha ainda faz parte da nossa vida? A coisa mais difícil que nós temos é de admitir que a gente vive naturalmente. Repete isso comigo: vida natural. Olha para mim: quem vive uma vida natural só consegue discernir as coisas naturalmente, só para si. Quem vive no mundo sobrenatural, que é da palavra, daquilo que Deus pode fazer, não consegue ver mais a si, mas sim para o reino. Onde os meus olhos estão e o seu? Em mim, em nós ou para o reino? Eu sei que o seu irmão vai ficar bravo, mas pergunta para ele: seus olhos estão onde? Em você ou no reino? Eu vou provar para você em 2 versículos para a gente terminar. O que é causa na vida de alguém quando alguém diz que Deus falou com ele? Tem um exemplo bem claro na nossa Bíblia que todos nós conhecemos. Às vezes a gente gosta de pegar esse texto até para a gente ficar forte em Deus. Está lá em Juízes capítulo 6. Abre sua Bíblia lá. Juízes capítulo 6, versículo 12. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Apóstolo, você sabe o que é essa chuvinha? Que esse tempinho eu devia ter ficado em casa hoje. Se eu soubesse que você ia pôr esse disco. Glória a Deus, você não sabia que era esse disco. Juízes capítulo 6, versículo 12, é o momento que o anjo aparece a Gideão. Então eu quero ler com você o verso 12, 14 e 16 desse capítulo, que diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Diga comigo assim: o Senhor é comigo. Diga comigo: se for homem, varão; se for mulher, varô. Vai, varão valoroso. Isso. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e você livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu peguei esses 3 versículos que aqui estão explicitamente Deus se apresentando para Gideão. Deus se revela para Gideão quem de fato Deus era na vida de Gideão. Gideão se julgava o inferior, o menor da casa do pai dele. Ele malhava trigo no lugar que pisava uva, escondido dos inimigos, porque era o resto que tinha. Era um homem que não tinha mais perspectiva de vida, porque via os midianitas destruir tudo. Eles plantavam, os midianitas destruíam. Eles pensavam em colher, os midianitas haviam destruído todo o plantio deles. Ou seja, não havia mais expectativa para Gideão. Deus se apresenta a ele, se revela a ele e fala para ele: quando você está pensando que tudo está acabado, é com você que eu tenho a obra para fazer. Vai, porque você é valoroso, você foi escolhido, você foi separado. Fui eu que estou te mandando, sou eu que estou te comissionando. Quantos aqui têm convicção de que Deus separou você? Não me convenceu. Quantos têm convicção de que Deus separou você? Então, se você tem convicção, não pode ter mais dúvida.
Peguei você agora. Porque você fala que sabe, mas quando a coisa aperta, você não sabe se foi. Porque de vez em quando você até fala, não sei também se eu sou chamado mesmo, nem sei se Deus tem alguma coisa comigo mesmo, porque não deu certo, você achou que Deus não é. Esse sentimento aconteceu um pouco com Gideão, mas o Senhor se revelou a Gideão, e Gideão entendeu que o propósito era com ele. Ou seja, quando alguém tem uma experiência com Deus, duas coisas acontecem: ou você se torna uma pessoa melhor, ou você se torna uma pessoa pior, porque igual você não pode mais ser. Você não pode mais ser neutro. Você não pode mais agora falar, ai, Deus falou, mas eu não sei. Não, alguma coisa você fez, ou você diminuiu aquilo que você não deveria ter feito. É assim que acontece quando Deus fala. E com quantos aqui Deus já falou? Pergunta para o irmão, Deus já falou com você? Quantos ainda me ouvem bem? Eu vou ter que começar a gritar agora, tá bom? Capítulo 8 de Juízes. 8 não, 7. Algumas folhas para frente. Juízes 7. Juízes 7. Melhorou um pouquinho? Glória. Veja comigo 2 versículos desse capítulo. Versículo 16 de Juízes 7. Então, dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e com tochas neles acesas. Olha o versículo seguinte: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu não vou falar dos 3 elementos proféticos, que é a buzina, o cântaro, nem a tocha agora. Não é o momento da palavra de hoje. O que eu quero que você entenda é que quando ele teve um encontro real com Deus e soube o que Deus tinha com ele, ele passou a ser o ponto de referência para as pessoas, e teve coragem de dizer: pode olhar para mim, do jeito que eu fizer, pode fazer. E daí, apóstolo, o que você quer dizer com isso? Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode dizer para quantas pessoas? Pode olhar para mim, porque eu imito a Cristo. Ou você pode, eu posso, nós podemos dizer como Gideão: olha, do jeito que eu fizer, pode fazer, porque dá certo, Deus está comigo. A pergunta que Deus tem para mim e para você nessa manhã é: você, eu, nós somos exemplos para quem? Repete isso comigo: exemplo para quem? Porque por muito tempo a gente começou a vir na igreja e achou que a gente tinha que vir na igreja e Deus tinha que falar para nós. Na verdade, nós não vivemos para nós. Nós recebemos instrução aqui para ajudar alguém lá fora. E eu não vou colocar uma palavra que venha de cima para baixo, mas é ombro a ombro. Eu vou perguntar de novo: este ano, quantas pessoas você já tocou? Quantas pessoas você já gastou tempo falando do amor de Cristo para elas? Quantas pessoas olharam para mim, para você, e disseram assim: eu vejo Deus nessa menina, eu preciso estar perto dela porque eu vejo Deus aqui. Eu comecei a falar isso para vocês quando eu anunciei o preletor na nossa conferência. Eu quis andar com esses homens que eu ando hoje porque eu vi Deus neles. E quando a gente vê Deus em alguém, a gente tem que estar perto dessas pessoas, porque a gente respinga em nós o que elas têm. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver Deus em nós. Muito mais do que uma conversa boa, irmãos, nós temos que ter Deus presente em nós. Deus precisa viver surpreendendo você. Repete isso comigo: Deus precisa viver me surpreendendo. E como é que Deus vai surpreender? Se sujeitando, se submetendo. E eu coloquei uma frase aqui para você guardar ela, para nunca mais esquecer. Se tiver canetinha, anota ela, que ela é bonitinha. Quando você achar sua canetinha aí para você escrever, você fala aleluia. Isso, anota aí a frase:
Deus não está procurando ninguém aparente. Deus está procurando pessoas permanentes. Deus não procura ninguém aparente. Deus procura pessoas permanentes. O que é permanente? Fixa, sempre sólida. O que é gente aparente? A paz do Senhor, irmãos. Hoje, amanhã é um capeta dentro de casa. Aqui dentro da igreja é um anjo barroco com auréola na cabeça. No trânsito, meu Deus. Na fila do banco, no trabalho, então, é o mais sem paciência. A sessão é a pior que existe. E é o primeiro que faz motim, greve. É o que diz paz do Senhor. Dá para imaginar um crente que se diz paz do Senhor na igreja e depois é um capeta na rua? Dá para imaginar um crente que diz paz do Senhor e prega Jesus é bom, Ele cura, e depois balanga o beiço? Pula seca, vai prostituir? Que Deus é esse que nós servimos então, que aceita qualquer coisa? Se Deus é santo, como é que Deus pode aceitar a impureza? Como é que nós podemos achar que Deus tem a obrigação de aceitar qualquer coisa? Como é que Deus vai aceitar aquilo que não foi feito para Ele? Você já viu aquelas pessoas que falam assim, dei uma mentidinha, mas é para a glória de Deus? Aonde que Deus vai ser glorificado na mentira? Aqui está escrito na Bíblia que o diabo é pai da mentira. Tudo que for contrário à verdade é mentira. E toda mentira exalta a Deus? Não, exalta quem? O diabo. E não adianta querer ter uma vida de mentira, porque você não exalta a Deus, você exalta o diabo. Fala para o teu irmão, eu falei que você não devia ter vindo hoje, fala para ele. Deus não está procurando ninguém, irmãos, que tenha uma carinha bonitinha. Deus está procurando alguém que deseja sacrificar a sua vida por causa dele. A sua, a minha, a nossa atitude demonstra a nossa altitude em Deus. Do jeito que eu estou agindo e reagindo, é a minha altitude em Deus. Sabe aquelas pessoas que eram, vou terminar, diga comigo, aleluia. Sabe aquelas pessoas que eram galinha de briga, galo de briga? Você mexeu com ele, com ela, sabe aquelas pessoas assim? Você conhece alguém assim? Não, eu era assim, apóstolo, aleluia. Nós éramos, amém, irmão? Éramos. Então, aquela pessoa que, mas dentro da igreja ela consegue segurar um pouco, mas eu vou terminar uma coisa para você, e aí eu termino agora. Você sabia que o lobo consegue comer grama? O lobo come capim também. 2 dias, no terceiro ele volta às origens. Ele se alimenta de carne. Posso falar uma coisa para você? A gente consegue maquiar nossa vida só um pouquinho, porque já já a gente revela quem na verdade nós somos. Porque o que nós somos não está revelado nisso aqui que todo mundo vê. O que nós somos está revelado aonde só Deus vê. E quando Paulo diz: sede os meus imitadores porque eu imito a Cristo, ele disse assim: além de viver por fora, eu vivo por dentro para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus, você vive para a sua glória. Que para você, irmão? Que para você, irmã? Que inibe você, irmão? O que inibe você, irmã? O que impede você de fazer mais para Ele? De ser mais para Ele? E para alguns de vós o que impede você de dar a sua vida para Ele? Que você receba essa palavra não como uma acusação, mas que você receba isso como um amor do Pai para a sua vida, porque Ele deseja que eu e você diga para as pessoas: eu imito a Cristo, pode me imitar. Quantos recebem essa palavra? Você pode aplaudir Jesus?
Glória a Deus. Vamos orar? Ficamos em pé. Apóstolo, eu quero hoje fazer um voto com Deus. Eu quero hoje, aproveitando que é ceia, e você falou da ceia hoje, apóstolo, e eu quero declarar algo diante de Deus, para nunca mais vacilar. Eu quero dizer sim para Deus que eu quero ser um exemplo, e que as pessoas possam me imitar. Se você quer fazer esse voto com Deus, vem aqui à frente, por favor. Você está dizendo o que aí, apóstolo? Estou dizendo que se você quiser dizer para Deus, hoje eu quero ser o que o Paulo diz na palavra dele, e o que o Senhor deseja que nós sejamos. O que Deus deseja que eu e você seja? Ponto de referência para alguns. Existem pessoas que você vai evangelizar, você não vai falar nada para ela. O que Deus deseja que eu e você seja, é que sejam pessoas que produzam pessoas para Deus e não para si. Infelizmente, no nosso meio evangélico, tem muita gente que diz que quer servir a Deus, mas ela quer fazer povo para si. Não, é meu discípulo. Não, porque eu que ganhei, eu que fiz. Você fez o quê? Fez mais que obrigação. Eu estou aqui pregando o evangelho, não é mérito meu, irmão. Eu faço isso para a glória de Deus. E a honra tem que ser para Ele, não minha. Se eu batizei você e eu preguei a palavra e você aceitou Jesus, a honra não é minha. Você não é povo meu. Eu não tenho domínio sobre a sua vida. Então, tudo que você desejar ser é exemplo para as pessoas. Para que o seu exemplo, a sua vida, leve as pessoas para Cristo. Não façam as pessoas viver debaixo daquilo que você quer que as pessoas vivam. Não faça isso, porque isso é criar povo para si. Amém? Que bom que vocês estão escolhendo nessa manhã dizer: Senhor, eu quero ser exemplo para as pessoas. Abra as mãos de vocês assim, feche os olhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra tão dura que o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai, por ter sacudido as nossas estruturas. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a arrancar uma roupa que às vezes nós vestimos e não estamos aptos, ó Senhor, em viver assim. Senhor, alguns dos teus filhos, das tuas filhas, estão entendendo nessa manhã que eles querem fazer um voto com o Senhor. Voto esse de dar as vidas deles ao Senhor, dizendo: Pai, eu quero ser exemplo para as pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Eles estão declarando isso, Pai, estão desejando isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam mais o A, o B, o C, mas vejam o Senhor. Que as minhas atitudes, os meus gestos, as minhas ações, a minha fala, seja, Pai, o exemplo vivo do Senhor. Que a mansidão, o domínio do Senhor venha sobre as nossas vidas, para guiarmos pessoas ao encontro do Evangelho. Dedicar tempo da nossa vida, dedicar tempo do nosso dia em prol das pessoas. Pai, eu te peço que o Senhor nesta manhã faça algo tão tremendo e surpreendente na vida de cada uma dessas pessoas. Esses, ó Pai, que avançaram até aqui ao altar dizendo: eu quero ser. Esses, ó Pai, que já têm procurado ajustar a sua vida e a viver. Em nome de Jesus, que nós não vivamos para nós, que nós vivamos para o Senhor somente. Traga, Senhor, sobre nós o fruto do Teu Espírito, para que em todas as coisas, ó Pai, o Senhor seja exaltado, em tudo seja o Senhor glorificado. Não importa o que vivamos, não importa, Senhor, aquilo que estamos sentindo, importa que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Se as coisas não deram certo como eu esperava, não importa, importa que o Senhor vai ser exaltado. Se as pessoas me humilharem, se as pessoas me envergonharem, se as pessoas me deixarem para trás, não importa, importa que o Senhor vai ser glorificado. Senhor, eu quero ser uma ovelha muda, assim como o Senhor foi indo para o matadouro, não murmurou, não resmungou, não trouxe a ira diante dos olhos de ninguém. Senhor, até no momento que o Senhor estava na cruz, o Senhor disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Mesmo na hora da fraqueza, o Senhor não disse para o Senhor fazer outra coisa a não ser: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Que isso, Pai, seja a pronúncia dos nossos lábios todos os dias, e que as pessoas possam ver Cristo em nós,
e que através, ó Pai, daquilo que nós estamos refletindo, elas alcancem a suprema graça do Senhor, alcancem o favor do Senhor, desde agora e sempre, em nome de Jesus. Pai, que se há alguma coisa aparente em nós, arranca a aparência, porque a aparência, Senhor, engana os olhos. Então nós queremos ser pessoas permanentes, queremos ter atitudes, ó Pai, de filhos de Deus, para entrarmos em altitudes soberanas com o Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo cada uma dessas pessoas que estão diante do altar, para que elas vivam momentos incontáveis, sublimes, tremendos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer obrigado, Jesus? Vocês vão ser provados por causa daquilo que vocês estão dizendo. Em cada uma das provas que vierem, principalmente porque cada um de nós temos uma área de fraqueza. Alguns têm fraqueza na hora da calúnia, outros têm uma fraqueza na hora da afronta. Então cada um de nós temos uma fraqueza. É nesse lugar de fraqueza que o Senhor dá habilidade para você suportar. Então quando vier as situações, para que você não reflita Cristo, saiba que a sua resistência, você dizer, eu não me curvo diante disso, reflete Cristo na vida das pessoas, e as pessoas vão ver o Senhor estampado em mim, você em nós, em nome de Jesus. Amém? Muito mais do que um frequentador de igreja, nós precisamos ser exemplo para as pessoas, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está perto de você, libere uma palavra de bênção para ela, daqui em mim, pronto. Deus te abençoe, viu? E reflita Cristo na vida das pessoas, reflita Cristo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Reflita Cristo na vida das pessoas. Você que está na cadeira, fala isso para o teu irmão. Reflita Cristo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Reflita Cristo, viu? Em cada pessoa que entrar naquela loja lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Libera essa palavra na vida da pessoa do seu lado. Reflita Cristo aonde você andar. Amém?